Bom dia, Sérgio Amaral. Bom dia, Edu, Thaís, Sônia. Bom dia, Olha, Sérgio. o problema é que se eu pegar esse quebra-cabeça aí de 5.000 peças, Edu, eu não vou ter tempo de correr atrás, de confirmar, de estudar essa maluquice que o pessoal anda fazendo, né? Porque, como você disse, essa história aí de tirar os frentistas, desempregar 500 mil de frentistas para melhorar, para baixar o preço da gasolina, isso é o famoso colóquio para bovino se jogar nos braços de Morfeu. Traduzindo, uma baita conversa para boi dormir, né? Como várias outras que você citou aí, né? Então, realmente é um negócio maluco. Agora, o IOF, Edu, ele ficou mais complicado ainda ontem à noite com a nota que o Palácio do Planalto divulgou, né? Porque mais confundiu que esclareceu, né? Porque ele disse que ia aumentar o IOF para garantir o novo Bolsa Família. E, na verdade, é o seguinte, o ano que vem é ano eleitoral, né? E não se pode criar programa novo como o Bolsa Família turbinado, né, em ano eleitoral. Tem que ser esse ano. Ah, mas não tem fonte de financiamento. O Paulo Guedes disse o seguinte, tem que ter um carimbo, tem que ter verba carimbada para isso, e não tinha. Então, vamos criar uma fonte, vamos procurar. O que acharam? O IOF maior, né? Aí, com o IOF, que vai ser aumentado, segundo o Ministério da Economia, só até 31 de dezembro desse ano, ele serve para quê? Para que o novo Bolsa Família, rebatizado aí de Auxílio Brasil, né? Ele pode começar esse ano. E aí, começando esse ano, ele pode continuar no ano que vem. Ah, mas e para o ano que vem? Como financiar? Para o Paulo Guedes, a proposta já está no Congresso, né? É mudar o imposto de renda, né? A tributação de lucros e dividendos de acionistas e donos de empresas é que vai garantir o novo Bolsa Família, o tal do Auxílio Brasil. Ah, mas e se o Congresso não aprovar? Se não aprovar, é um problemaço, né? Porque aí sim o governo, como diz o Paulo Guedes, tem que ter um carimbo. No caso aí dessa grana carimbada seria dos lucros e dividendos. Agora, o governo sempre vai ter o discurso de que tentou e apontou o caminho e que esse Congresso insensível é que não topou. Mas daqui até o fim do ano ainda vai ter muito pano para manga para resolver esse negócio, para resolver esse trem aí para o ano que vem, né? E Sérgio Amaral, jornalista direto de Brasília, chefe de jornalismo da Band em Brasília, conhece tudo da capital federal, por isso que está com a gente aqui no Jornal Gente. Sérgio, esse argumento do Bolsa Família é um argumento tão delicado, não é? Porque ele é falacioso. E ele impede ou tenta impedir qualquer tipo de crítica. Você fala assim, olha, eu não vou pagar precatórios que já estão ali transitados em julgado porque eu quero fazer um Bolsa Família maior. Eu estou aumentando o seu imposto porque eu quero fazer um Bolsa Família maior. Então, ele serve de justificativa para tudo. E uma coisa não está necessariamente atrelada à outra. Existem muitas outras possibilidades de se achar recurso no âmbito federal que não seja dando calote ou aumentando imposto, por exemplo, cortando gastos, para fazer um programa social mais robusto do que a gente tem aqui. A questão é que quando se coloca desse jeito, olha, eu estou aumentando o seu imposto, você, classe média, porque eu quero fazer um Bolsa Família maior. É um argumento que tenta impedir a crítica. É isso que a gente tem que deixar claro aqui. Ele é falacioso, né, Sérgio? O Bolsa Família é a panaceia para tudo quanto é saco de maldade que possa estar pintando por aí, né, Thaís? Você tem razão. Não existe nenhuma fonte de financiamento que sozinha pudesse resolver a questão aí do Bolsa Família, mas você disse muito bem, o corte de gastos. Um gasto específico não vai resolver nada, mas vários gastos específicos. Você tem, por exemplo, todos os penduricalhos nos salários do pessoal do executivo, do legislativo, do judiciário. Tem juiz, desembargador aí, ganhando mais de 200 mil reais por mês. Tem gente no judiciário, no legislativo, ganhando mais de 100 mil reais por mês, nas diversas assembleias legislativas e principalmente no Senado e na Câmara Federal. Tem gente no governo ganhando muito acima e a gente tem que lembrar que o teto, né? O teto seria, em tese, de 39 mil reais, que é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu vou me reportar pelo que o Edu anda falando. Ele ainda não é da minha idade, mas nós somos um pouquinho mais, vamos dizer assim, experientes do que vocês duas. Eu vou me relembrar do governo Collor.
Collor usava a expressão, tem que ter aquilo roxo. Eu te pergunto, quem é que vai ter aquilo roxo para mexer nisso aí, que mexe com interesses de corporações fortíssimas, de lobbies fortíssimos no Congresso? Tem que ter aquilo roxo. Se não tiver, o que vai acontecer? Vai ter essa panaceia, esse discurso aí de que para executar um bem, nós podemos fazer um monte de pequenas maldades. E eu acho que você tem razão, não é por aí, né? Sérgio, desse quarteto aqui, eu, você, o Eduardo e a Sônia... A gente lembra. O bebê é o Eduardo. O bebê é o Eduardo, exatamente. O bebê é o Eduardo. O Aquilo Roxo é uma frase de 1990 do então presidente Fernando Collor, no ano em que ele tomou a posse e fez um discurso no Nordeste. Meu pai disse que eu nasci com aquilo roxo. Lembramos, Sérgio Amaral. Meu querido amigo. Sônia, Sônia, você, Thaís, então, vocês estão enganando muito bem. Então, não sei Ai, se elas estão obrigada. muito bem ou se eu que estou muito mal. Não, ele tá. É um modesto também, é um modesto. Ô, Sérgio, mas sabe que a gente está conversando aqui? Bom, foi a abertura do nosso jornal hoje, esse imbróglio da vacinação para adolescentes. Nós queremos os seus bastidores, os bastidores de Sérgio Amaral, que são aqueles que numa sexta-feira é o que o ouvinte está esperando. E aí, Sérgio? Olha, é muito engraçado, né? Porque foram várias justificativas. Não o Programa Nacional de Imunização não recomendou antecipação para adolescentes, que normalmente não tem casos graves. Eles não têm caso grave mesmo, não. Só que se eles não têm casos graves, eles podem carregar o vírus sem ter sintoma ou ter sintoma levinho e acabar passando o vírus para os pais, para os avós, por exemplo. Então, isso aí não vale, né? Falou-se que estados e municípios aplicaram outras vacinas que não a Pfizer, que é a única autorizada pela Anvisa para essa faixa etária. Também é verdade, é a única. Só que já se sabe também que o número dessas vacinas, outras, aí é muito pequeno se comparado ao que foi usado, as vacinas da Pfizer, que foram aplicadas para os adolescentes. Sérgio, claro então, que é um tem erro, que investigar. Né? Sérgio, é um erro, claro, não está liberado pela Anvisa, mas vamos olhar aqui do lado. O Chile está vacinando com Coronavac criança a partir de 6 anos. 6 anos. Então, também a gente olhar um pouco para o que está acontecendo e que fique claro, não é para se fazer isso no Brasil, porque não há aprovação da Anvisa. Mas não significa que num caso excepcional de um erro de um funcionário num posto de saúde X ou Y, absolutamente isolado, isso também seja um grande fim do mundo, né? Exatamente. E houve também, né, aquela morte do jovem aí na Grande São Paulo, que também é verdade, mas a investigação não terminou, ainda não dá. A gente não sabe por que ele morreu. Por causa da vacina. Claro. A impressão que fica é o quê? Ficou muito claro na live ontem, né? No momento ali de, sem querer, o ministro soltou que ele foi pressionado pelo presidente, o presidente disse, não é bem assim, tudo tá ok. Sérgio, deixa eu colocar essa declaração aqui, porque esse é um momento emblemático, né? Vamos lá. Primeiro-ministro Queiroga e colando o presidente Bolsonaro. O senhor tem conversado comigo sobre esse tema e nós fizemos uma revisão detalhada no banco de dados do DataSUS. A minha conversa com o Queiroga não é uma imposição. Eu levo para ele o meu sentimento, o que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento. Aí, Thaís, quando a próxima vez que você me pedir alguma coisa, que o Rodolfo Schneider me pediu alguma coisa, eu vou falar para você, olha aqui, não é uma... Né? Não é uma imposição. É uma imposição. Você é meu chefe, você está me pedindo alguma coisa, né? Mas não é uma imposição. Se você não quiser, você não faz. É uma sugestão. Né? E aí eu te mando embora. Porque você não está fazendo o que eu estou te sugerindo. É simples. Né? Edu, que o digam Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais, né? Olha. Não é imposição, tá ok? Mas... Oh, meu Deus do céu. Não segue a sugestão, tá fora do jogo, né? E aí, a impressão que fica para muita gente, o que é? É diversionismo também, para dividir espaço, por exemplo, com várias notícias notícias ruins que têm que ser acumuladas nos últimos dias, né? Como, por exemplo, o aumento da inflação, o risco de um apagão, de um novo apagão, e ontem, que surgiu com muita força, né? Dentro da CPI, a notícia de que a Prevent Senior
omitiu Isso. mortes nas experiências que tentavam provar a eficácia da cloroquina e do kit Covid, né? Parece exagero? Parece, né? Mas não dá para rejeitar essa versão, não, né? E aí continua aquela história, né, Sérgio, de desviar o foco da discussão principal na sociedade brasileira. Aí cria um outro factoide, né? E é isso que a gente está discutindo, até porque tá todo mundo assustado. Quem que não tem filho adolescente? Sérgio. Criou um problema que não existe, né? É que nem a Batalha de Itararé. Esse aí é o problema de Itararé. É isso mesmo. Maravilhosas soluções para problemas que nós temos. Não temos. Ô, Sérgio Amaral, eu vou agradecer a sua participação, porque a Thaís sugeriu que a gente saia para o intervalo comercial. Tá bom. É Obrigado, mentira, Sérgio. viu, Sérgio? Por mim você fica aqui até o infinito. Sérgio, Mas nós todos aceitamos, acatamos, claro, essa sugestão, né? Gente, bom semana dia que para vem, vocês, um Sérgio. ótimo fim de semana, tá? Beijo. Beijo. Tchau, Sérgio.